irmãos, amigos e ouvintes do canal Ao Tom da Palavra, com seu Ministério Espírito e Vida. Espero que todos estejam bem e que todos continuem sendo abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Estamos de volta com mais uma porção da palavra, cujo tema é o Reino de Deus e o Reino dos Céus, parte 2. Já que no vídeo anterior nós falamos a parte 1 com esse mesmo tema. Amém? E eu havia dito também no vídeo anterior que eu ia apresentar, mostrar para vocês quando se deu o início do Reino dos Céus. E o Reino dos Céus, na verdade, é uma das 6 dispensações que a Bíblia nos apresenta. E esse termo, essa expressão dispensação, é usada por Paulo na carta aos Efésios e no livro de Colossenses. Efésios capítulo 1, versículo 10, Efésios capítulo 3, versículo 2 e Colossenses capítulo 1, versículo 25. Ele usa essa expressão dispensação, que é a forma ou a maneira como Deus se dispensa ao longo das eras ou em cada era. Que vem do grego nessa expressão, que é oikonomia, ou seja, a administração de Deus em cada período de tempo. Amém? Bom, e como eu havia dito, nós temos 6 dispensações, ou seja, 6 períodos de tempo. E eu vou falar cada uma delas e deixar o versículo para que vocês possam conferir. A primeira dispensação é a dispensação antes da fundação do mundo. Ou seja, quando nós somos escolhidos, nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Nós, os filhos de Deus, os cristãos. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 1 Pedro 1, versículo 20. Essa é a primeira dispensação. A segunda dispensação é a dispensação antes da lei. Ou seja, o período em que o homem vivia segundo a sua consciência. Isso está em Romanos capítulo 5, versículos 13 e 14. Depois nós temos a terceira dispensação, que é a dispensação da lei. Primeira é João capítulo 1, versículo 17, parte A. João capítulo 1, versículo 17, parte A. E nós temos a quarta dispensação, que é a dispensação da graça. Essa que a gente vive hoje, que já tem 2020 e poucos anos, né? 2026 anos. Essa é a dispensação da graça. Está em João, capítulo 1, versículo 17, parte B. Amém? Depois nós temos a dispensação do reino, ou seja, o milênio. Apocalipse, capítulo 20, versículos do 4 ao 6. E por fim, nós temos a sexta dispensação, que é a dispensação da eternidade vindoura, ou seja, a Nova Jerusalém, que vem depois do milênio. Isso está em Apocalipse, capítulo 21, versículos 9 e 10. Então nós temos aí 6 dispensações, 6 períodos de tempo, e que Deus se dispensava de forma distinta de acordo com cada período de tempo ou de acordo com cada dispensação. Amém? Só que precisamos ficar atento que entre essas 6 dispensações nós temos a dispensação da graça, que é a quarta dispensação, e temos a dispensação do reino, que é a quinta dispensação. Essas 2 dispensações é o que o Evangelho de Mateus chama de Reino dos Céus. Então, o Reino dos Céus compreende a dispensação da graça, que é essa que a gente vive, e a dispensação do reino, que é a dispensação vindoura. Essas 2 dispensações é o que a Bíblia chama, especificamente o Evangelho de Mateus, dispensação do Reino dos Céus. Ele usa essa expressão, Reino dos Céus. Amém? Ou seja, o Reino dos Céus, que não havia, ele agora está dentro do Reino de Deus. Ou, melhor dizendo, o Reino de Deus contém o Reino dos Céus.
É quando a gente estudava matemática, né? Quando a gente estudava conjuntos, contém, está contido, ou seja, o reino dos céus está contido no reino de Deus. E o reino de Deus contém o reino dos céus. Amém? A questão é quando se deu início o reino dos céus? O Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 18, a igreja é revelada. Né? O Senhor fala para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E no versículo 19 do capítulo 16 de Mateus, o Senhor fala para Pedro, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Então, no capítulo 16, versículos 18 e 19 de Mateus, a igreja é revelada. E essa igreja revelada ali em Mateus, ela é a realidade do reino dos céus. E ela passa a existir, ou seja, ela é gerada em Atos capítulo 2, quando Pedro, em uma pregação ou no seu discurso, 3.000 pessoas se convertem a essa palavra. Então ali a igreja tem o seu início, e a igreja é a realidade do reino dos céus. Então ali em Atos 2, dá-se início ao reino dos céus, que é a expressão usada no livro de Mateus, por mais de 30 vezes. Como eu havia dito, o reino dos céus não havia ainda, porque lá em João, aliás, lá em Mateus, capítulo 3, versículo 2, João Batista, ele anunciava, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, a igreja. Depois, no capítulo 4 de Mateus, versículo 17, o próprio Jesus também fala a mesma coisa, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Depois, no capítulo 10 de Mateus, versículo 7, Jesus instrui seus discípulos a anunciarem a vinda do reino dos céus. Amém? Mateus 11, versículo 11, para você ver quantas vezes essa expressão é usada no Evangelho de Mateus. Né? Mateus 11, versículo 11, nos é dito, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. E no versículo seguinte, versículo 12 de Mateus 11, também nos é dito que desde os tempos de João Batista, que o reino dos céus é tomado por esforço. E em Mateus capítulo 13 nós temos as parábolas, N parábolas, e todas elas usam a expressão reino dos céus. Como, por exemplo, em Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens usa a expressão reino dos céus. Então veja bem que o livro de Mateus ele é bem enfático ao usar a expressão reino dos céus. Por quê? Porque o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como sendo o rei do reino dos céus. Tanto é que a sua linhagem vem de uma realeza. Ele é filho de Davi. Jesus, filho de Davi, e assim vai. Nos outros livros da Bíblia, Marcos, Lucas, João, Coríntios, essa expressão não é usada a expressão reino de Deus, que agora compreende todas as dispensações, inclusive a dispensação do reino dos céus, que é a quarta e a quinta que eu havia citado. Só que quando os outros livros usam a expressão reino de Deus, a gente precisa entender o contexto para perceber que mesmo sendo usada a expressão reino de Deus, ele está se referindo ao reino dos céus. Amém? Para a gente entender a salvação eterna de Deus, precisa ficar bem claro ou discernir de forma bem firme a diferença de reino de Deus para reino dos céus. Porque a salvação é de graça, mas o reino é tomado por esforço. Amém? Então, esse vídeo era para mostrar as dispensações e mostrar quando se deu início à dispensação, a número 4 e a número 5, que a Bíblia chama, que é o Evangelho de Mateus chama de reino dos céus. Amém?
E nós vamos continuar com esse tema porque tem muitas coisas, muitos assuntos para a gente desenvolver dentro desse tema. Amém? Eu encerro aqui essa porção da palavra. Espero que vocês tenham entendido. E se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, faça isso. Deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações. Amém? Vejo vocês no próximo vídeo. Jesus é o nosso Senhor.